Boa tarde, boa tarde. Vamos começando. Giovana, guardando o celular, pessoal. Opa, vamos ligar o ar. Prontinho. Vamos começar? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já terça-feira a gente já tá moído, né? Vamos lá então, meus amiguinhos. Não falaremos mais, não falaremos, mas não com tanto enfoque no conceito de energia. Vamos dar um passo à frente e começar o conteúdo que deveria estar iniciando essa disciplina, tá? Quando eu falei de energia com vocês, eu comecei com a seguinte pergunta, cuja resposta não deve ter sido muito satisfatória, e nem será. A pergunta foi: o que uma força produz quando ela atua no espaço? A partir disso, eu defini um conceito físico chamado trabalho, certo? Aí, a partir da definição de trabalho, eu falei assim: olha, vamos tentar ver o que é o trabalho. Aí, eu falei, a única maneira que a gente tem é com a matemática. Aí, comecei calculando o trabalho da força resultante. E aí, o que a gente viu? O trabalho da força resultante era a variação de uma determinada quantidade matemática. Essa quantidade matemática a gente batizou de energia cinética. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: olha, o trabalho de qualquer força é para variar a energia cinética. Se ela for a favor do deslocamento, ela está produzindo energia cinética. Se ela for contrária ao deslocamento, ela está retirando energia cinética. Ainda assim, eu falei, vamos calcular um trabalho de forças especiais? Quando eu calculei o trabalho da força-peso, apareceu também uma relação matemática que a gente resolveu chamar de energia potencial gravitacional. Quando calculei o trabalho da força elástica, apareceu também uma variação de uma quantidade matemática que nós chamamos de energia potencial elástica. Juntando tudo, a gente chegou numa lei de conservação. O que a gente chegou? Que na realidade o trabalho indica uma conversão dessa quantidade matemática que nós convencionamos chamar de energia. Então, o trabalho de uma força é para fazer conversão de energia. Ou converter energia cinética em energia potencial, ou converter energia potencial em energia cinética. Para isso acontecer, essa força deveria ser uma força conservativa. Para forças dissipativas, o trabalho convertia a energia cinética em algum outro tipo de energia que a gente ainda não aprofundou, certo? Só que não conseguia fazer a volta, ok? Mas, no geral, chamando tudo de energia, a partir da definição de trabalho, nós obtivemos o principal. Essa quantidade completamente abstrata e matemática chamada energia se conserva, ok? Tudo bem? Nós vamos repetir exatamente igual todo esse processo. Só que agora, ao invés de eu perguntar o que uma força produz no espaço, eu vou perguntar: o que uma força produz quando ela atua no tempo? Certo? E aí eu vou dar um nome para isso. Não pode ser trabalho de uma força. Alguém tem alguma sugestão de um nome? O que uma força produz quando ela atua no tempo? Vou seguir os mesmos passos que a gente seguiu em trabalho, tá? Eu já vou dar um nome para vocês. Impulso. Aí começa. Aqui começa a dar trabalho. Olha só. Sabe por que não pode dar trabalho quando você estuda impulso? Sabe por que não pode dar trabalho, Lívia? Porque trabalho é resultado da força atuando no espaço. E impulso é resultado da força atuando no tempo. Então você não pode ter trabalho calculando impulso. Entenderam a piada? Se não entendeu a piada, já não vai entender o restante da aula. Já pode ir embora. Tchau, Giovana. Nossa, que alegria. Vamos lá, então. Impulso de uma força. Eu vou seguir a mesma ideia, tá? Primeiro eu vou perguntar para vocês. Cara, piadas à parte,
Impulso pode ser que seja um pouquinho mais dificultoso de entender. Por quê? Porque impulso você já tem uma noção intuitiva do que é. Você utiliza o termo impulso. O que você entende por impulso? Esqueci seu nome. Guilherme, o que você entende por impulso? Falei impulso, o que você lembra? Puxa, cara, sensacional, né? Você entende por impulso? Olha lá, ó, dei um impulso. Não é isso? Quer outro impulso? Vamos ver. Só um minuto. Outro impulso. Só que isso, ou então, você fala muito erradamente. Eu vou pular, o que eu vou fazer? Eu vou dar um impulso, dar uma impulsão. Tá? Então, para a gente trazer a nomenclatura para o significado físico correto, normalmente essas coisas são mais dificultosas. Tá certo? Porém, tem um detalhe que eu não vou explicar agora. Tá? Não vou explicar agora. Nós vamos começar com o trato matemático e até o final da aula de hoje eu vou dar um exemplo prático de impulso para a gente tentar entender o que é o impulso. Por ora, o que é impulso? É aquilo que uma força produz quando ela atua no tempo. Então, o impulso está relacionado à aplicação de força e está associado ao quê? Duração da aplicação dessa força. Duração temporal. Durante quanto tempo essa determinada força foi aplicada. Tudo bem? Oi? Não pode dar trabalho. Só que é óbvio que aí é um detalhe. Se teve impulso, teve trabalho? Se tem força? Perfeito. Se tem força e essa força causou um deslocamento, teve trabalho. Só que se ela causou um determinado deslocamento, ela precisou atuar durante um intervalo de tempo. Então também teve impulso. Então, por mais que nós vamos analisar hora um, hora outro, não tem como ter trabalho sem ter impulso. Tem como ter impulso sem ter trabalho. Mas não há como ter trabalho sem ter impulso. Mas vamos lá. Vamos começar da maneira fácil. O físico gosta de começar da maneira fácil. Vamos começar calculando o trabalho de uma força constante. O impulso de uma força constante. Vocês vão ver que aqui o processo é bem mais rápido, por isso que eu começo falando de trabalho para eu poder correr aqui. Vamos lá, alguém me dá uma sugestão? Se impulso é o resultado da ação de uma força no tempo, comecei com força constante porque vai ser mais fácil. Me dá uma ideia, como é que eu calcularia o impulso? Pelo, o que é pelo? Pelo é dividido. Vezes. Porque, assim, gente, é análogo ao trabalho, né? Então, o impulso, o trabalho não é o resultado da força atuando no espaço. Como é que foi a fórmula do trabalho para uma força constante? Produto entre força vezes deslocamento. Só que ali tinha um problema. Força e deslocamento eram vetores. Então, eu tinha que ver. Tem dois tipos de produto entre vetores. Ou produto vetorial ou produto escalar. Aí a gente optou pelo produto escalar. De acordo? Agora nós estamos trabalhando com a grandeza impulso. Impulso é o resultado da ação de uma força no tempo. O mais óbvio é eu definir o impulso de uma força como sendo o produto da força pelo tempo. Deixa eu fazer uma pergunta. Que tipo de produto vai ser ali? Que disciplina que vocês estão fazendo esse semestre? Vocês vão Física 2? Opa, vocês estão fazendo álgebra linear. Então vocês já viram o espaço vetorial? Já viram que o espaço vetorial ele é composto por 8 axiomas. Certo? Axiomas de soma. E tem os outros axiomas que são axiomas de multiplicação por escalar. O que acontece quando eu multiplico um escalar por um vetor? Me dá como resultado um vetor. Certo? Então o impulso, se eu olhar ele com o olhar da álgebra linear, ele é a multiplicação de um escalar por um vetor. Com um detalhe.
Esse escalar é o tempo, né? Então ele é sempre positivo. E um escalar positivo, quando multiplica um vetor, mantém direção e sentido desse vetor. Tem direção e sentido? Certo? Você consegue representar intervalos de tempo apenas com números reais. Tá? Não sei se a Bruna usou esse vocabulário com vocês, que esse é um vocabulário mais técnico. Você define um espaço vetorial sobre um corpo. Não usou? Esses escalares são um corpo. Vocês estudam espaços vetoriais dentro do corpo dos números reais. Mas espaços vetoriais mais completos são espaços vetoriais definidos no corpo dos números complexos. Tá? Eu deve ter falado, mas é um vocabulário técnico que não tem necessidade para vocês nesse momento agora. Tá bom? Mas eu só estou tentando fazer o link para você ver. Isso daqui é um escalar vezes um vetor. Tudo bem? Traduzindo, então, melhorando, o impulso vai ser o quê? Qual a natureza do impulso? É vetor. Então, o impulso de uma força é um vetor. Aí você vai falar, nossa, então não vai ser simples igual era trabalho. Diga. Opa, não, esse ΔT, você fala tempo final, tempo inicial, mas vamos entender o ΔT como duração, intervalo de tempo. Tá? É só uma notação para eu dizer a duração. Esse final inicial é assim, ó, o impulso começou às 3h03 e terminou às 3h03 e 5 segundos. O que te interessa é os 5 segundos que durou. Tá certo? Mas realmente a notação ela sugere que você vai fazer final menos inicial. Tudo bem? Certo? Já sabemos o que é impulso? Sinceridade, já sabemos o que é impulso? Não. Nós sabemos a parte matemática do impulso. De uma força constante. Podemos até generalizar já para força variável. Coisa que eu vou fazer daqui a pouco. Mas nós já sabemos o que é um impulso. Quando a gente abriu a prova do trabalho para a força variável, foi a mesma coisa para a força constante. Tomara que sim, né? Pensa da seguinte forma. Física e matemática são feitas para ser simples, para tentar descrever a natureza do modo mais simples possível. Eu começo com o impulso de uma força constante exclusivamente por ser um recurso didático. Certo? Porque o caso constante ele deve ser apenas um caso particular do caso variável. Tudo bem? Se tivesse muitas especificidades, provavelmente seria uma teoria que a gente não acharia ela muito boa. Porque a melhor teoria física é aquela que consegue abranger a maior quantidade de casos possíveis. Tá certo? Então vamos aqui. Todo mundo compreendido? Que impulso vai fazer isso? Tá, mas daí vamos tentar ver o que o impulso vai produzir. Antes de mais nada, qual a unidade de impulso? Isso aqui é assim, no Sistema Internacional de Unidades. Ah, tá fácil, né? Newton por segundo? Newton segundo. Newton vezes segundo. Ok? Porque tem força vezes tempo. Por que eu gosto de ver a unidade? Vamos tentar interpretar o que seria o impulso de 10 newton vezes segundo. Eu não consigo interpretar. 10 newton aplicada durante o segundo. Pode ser uma força de 5 newtons aplicada durante 2 segundos. Ou de 20, entendeu? Fica complicado. Então, para eu dizer que esses impulsos, 5 newtons durante 2 segundos, 10 newtons durante 1 segundo, que eles são a mesma coisa, eu tenho que analisar o que o impulso produz. Concordam? Certo? Então, vamos tentar calcular. Estou seguindo a mesma ordem de trabalho. Começo com o caso de uma força constante. Vamos calcular o que o impulso de uma força constante produz? De uma força constante produz? Vamos pegar especial, força resultante. Tudo bem? Então estamos pegando, olha só, o impulso de uma força constante. Tá? Já sabemos que ele é força vezes tempo. Cara, você poderia perguntar assim, professor, por que eu preciso dividir? Eu estou avaliando força no espaço e agora eu estou avaliando força no tempo. Por que disso? Porque o Einstein não veio primeiro que o Newton.
Se o Einstein tivesse vindo primeiro, provavelmente a gente não precisaria de nada disso. Tá? Toda a mecânica clássica ela é constituída como se tempo e espaço fossem coisas separáveis. Como se um não influenciasse no outro. Só que aí vem o Einstein com a teoria da relatividade e mostra que tempo e espaço são uma coisa só, que é o que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Aí lá você não precisa analisar de maneira separada. Tá? Você analisa tudo numa só e fala de uma lei só. Lei de conservação da massa, por exemplo. Tá certo? Mas, vamos tentar ver aqui então. Vamos pegar aqui força resultante. Então vamos calcular o impulso de uma força resultante, desde que ela seja constante. Força resultante. Então, estou tentando aqui, ver se eu consigo calcular. Cara, vocês já perceberam que o impulso deve ser uma grandeza um pouquinho mais abstrata do que o trabalho, até porque ele é um vetor. Então, ele vai ter direção e sentido. Tudo bem? Então, vamos lá. Impulso da força resultante. Como é que eu vou calcular o impulso da força resultante? Força resultante vezes o intervalo de tempo. Está aqui o meu vetor, está aqui o meu escalar. Portanto, impulso da força resultante. Como é que calculo força resultante mesmo? Já que a massa é constante, vamos calcular como massa vezes aceleração. Só que eu estou falando que a força é constante, né? Se a força é constante, eu sei calcular a aceleração. Se a força é constante, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, ela é igual à aceleração média. Como é que calcula a aceleração média? Delta V sobre delta T. Tudo bem? Variação. Pessoal, não sei se Resultante. Estou considerando. Eu só sei calcular impulso de força constante até agora. Então eu estou calculando o impulso de uma força resultante que seja constante. Tudo bem? Vezes delta T. Nossa, que legal, cara! Matematicamente ficou fácil pra caramba. Olha só que coisa linda. O que vai acontecer? O que vai cortar? Que cortar? Que cortar? Cortar a sua bunda, vai cortar a sua bunda. Delta T dividido por delta T, 1. Pronto, isso daí. Cortar. Certo? Então o impulso da força resultante é simplesmente massa vezes a variação de velocidade. Só que eu não quero apresentar dessa forma. Eu quero apresentar impulso como sendo uma quantidade final menos a quantidade inicial. Ah, então vamos tentar, ué. Tá na cara do gol aqui, ó. Impulso da força resultante vai ser massa vezes a variação de velocidade. Então ele é massa vezes o vetor velocidade final menos massa vezes o vetor de velocidade inicial. Opa, parece que eu consegui chegar em algo. O impulso pode ser escrito como a variação de alguma quantidade matemática? Qual é a quantidade matemática que está variando? Tem que ter uma quantidade matemática final menos a quantidade matemática inicial. O produto massa vezes velocidade. Está vendo aqui? O produto massa vezes velocidade é o que está variando. Não, porque impulso é um vetor. Presta atenção que o que está variando ali é uma quantidade vetorial. Exato. Produto massa vezes velocidade. Escalar e um vetor. Tudo bem? Certo? Então, isso daqui, agora fica a critério de vocês. Quem fez o ensino médio mais ou menos bom, deve ter visto aqui no ensino médio com o nome, que é o nome original que o Newton deu para isso. Quantidade de movimento. Então, eu posso dizer que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Se você pegar o livro do Newton, o original, ele não define a quantidade de movimento a partir do impulso, igual a gente está fazendo aqui. É uma das primeiras coisas que ele define. Só que a definição do Newton está assim, ó. A quantidade de movimento é a medida da mesma, dada pela sua massa e pela sua velocidade. Fala. Se você vai calcular um soco, você não faz assim.
Espera aí. O que é calcular um soco? Opa, eu vou calcular a intensidade de um soco. Não sei se é impulso. Se eu vou calcular a intensidade de um soco, provavelmente eu estou calculando a intensidade da força. Aqui não é força. Pode até ter a ver com o impulso. Certo? Pode até ter relação. Mas porque impulso é força atuando no tempo. Tá? Aguenta um pouquinho, Giovana. Eu vou dar um exemplo no final da aula que eu acho que vai ajudar. Então, isso aqui vai ser chamado de quantidade de movimento, porém, agora vocês estão no ensino superior. Nós não vamos chamar de quantidade de movimento. Nós vamos nos diferenciar daqueles bobocas do ensino médio. Nós vamos chamar isso aqui de momento linear. Tudo bem? Só que vão aparecer os dois nomes. Então, hora eu vou chamar quantidade de movimento, hora eu vou chamar momento linear. Portanto, não vou poder responder agora. Não vou poder. Mas a gente vai falar de vários momentos. Engenharia, por exemplo, é o momento de força. Momento em física, em geral, são vetores que dependem de um referencial e estão relacionados ao vetor posição. Momento linear é um vetor? Sim. Depende do referencial? Sim, porque depende da velocidade. Depende da posição? Não de maneira direta, de maneira derivada. Tá bom? Mas a gente vai manter esse nome aqui por enquanto. Vai ficar mais claro quando eu falar de torque. Físico fala torque, engenheiro fala momento de força. Tá bom? Mas nós também vamos falar do momento angular. Então, esse momento linear, o nome é muito mais momento para eu diferenciar do que eu vou falar na rotação, que é o momento angular. Tá bom? Certo? Só para não ficar sem nenhuma resposta a priori. Tá bom? Então, se eu perguntasse para vocês o que é o impulso de uma força, o que o impulso produz? Impulso produz momento linear. O que é momento linear? Aquilo que é produzido pelo impulso de uma força. É igualzinho. É igualzinho. O que é trabalho? Produção de energia. O que é energia? Aquilo que é produzido pelo trabalho de uma força. Tudo bem? Tudo bem? Ops. Certo? Então tá. Mas aqui nós calculamos o impulso da força resultante. Então, vamos lá. Assim, eu vou escrever dessa forma, ó. Assim, o impulso de uma força qualquer é a variação do momento linear. Ah, professor, mas então agora você deveria fazer o seguinte, já que a gente descobriu que o impulso da força resultante é a variação do momento linear, você concluir que todas as forças atuam para variar o momento linear. Então agora eu deveria achar o impulso da força peso, o impulso da força elástica, para fazer aquelas relações que a gente fez em energia. Não preciso fazer isso. O impulso de qualquer força vai produzir o mesmo momento linear. Não existe um momento linear gravitacional, não existe um momento linear cinético, só existe momento linear, o que pode facilitar muito a nossa vida. Todos os impulsos produzem essa quantidade que eu chamei de momento linear. Todo impulso é para produzir momento linear. Certo? Tudo bem? Tá vendo como que aqui agora o negócio vai mais rápido? Mas eu calculei o impulso de quem? De que tipo de força? Forças constantes. Qual que é o próximo passo? Produzir o impulso de uma força variável. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Quanto vale o trabalho de uma força centrípeta? Quanto vale o trabalho de uma força centrípeta? 0. Por quê? Porque ela é perpendicular ao vetor posição. E ela só muda o módulo, ela não muda o módulo do vetor velocidade. Então ela não produz energia cinética. Tudo bem? Então o trabalho de uma força centrípeta é sempre 0. E o impulso de uma força centrípeta?
diferente de zero, porque aqui, nossa, sensacional. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar um exemplozinho aqui, ó. Só para a gente brincar, só antes de eu apresentar o exemplo top. Exemplo. Não, isso aqui ainda não. Ó, quase que eu coloco notação de vetor no exemplo. Vou pegar um exemplo. Olha lá. Vamos imaginar que eu tenho um objeto que está rodando ali, ó. Ele está rodando. Ó, nesse ponto aqui, a velocidade está para cá. Vou chamar de velocidade V1. Então, aqui ele tem uma massa m e uma velocidade V1. Nesse ponto aqui, obviamente, ele tem uma massa m e uma velocidade V2. Pergunta. A resultante centrípeta realizou algum trabalho para trazer o corpo daqui e ali? Trabalho. Não. Realizou algum impulso? Sim. Mesmo que o módulo da velocidade seja igual, mesmo que o módulo da velocidade mudou direção. Mudou, na realidade, mudou sentido, né? Ele mudou a direção ao longo de todo esse trecho, mas aqui mudou o sentido. Tudo bem? Então, quando você estiver de olho no impulso, você tem que estar de olho no quê? Na direção. Não. Mudança de direção e sentido. É um pouco mais amplo, porque quando a gente estava de olho em trabalho, a gente só olhava para o módulo da velocidade. Ok? Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos pegar um exemplo já, ué. Vamos fazer um exemplo já antes de eu ir para o. Fazer um exemplo tops do milênio. Exemplo. Eu acho que eu já guardei o nome de boa parte das pessoas. Bom, só se você souber quem são as Giovanas, você já gravou o nome de metade da sala, né? O Cauã, toda vez a gente usa o Cauã de exemplo. E o Cauã não serve nem de mau exemplo. Eu esqueci o seu nome, mas eu lembro que você faz tiro de guerra todo dia. Fala a primeira letra do seu nome. R. Não, você não é Renato. Não é Rafael. É Rafael? Putz, é Rafael. Rafael, vamos imaginar a seguinte situação. Você está voltando do tiro de guerra. Você vai de carro? Às vezes. Então, esse dia você está voltando de carro. Feliz da vida. Cá está o seu carrão, Rafael. Está aqui o Rafael. Feliz da vida. Certo? Eis que de repente o Rafael olha uma parede de chumbo. Vamos imaginar que o Rafael esteja. Qual que é a sua massa aparente, ô Rafael? Vamos ver se os caras estão bons. Guilherme, assim por cima, quanto pesa, Rafael? 63. E você aguenta 62 assim por cima? Por baixo, mais ou menos. Quanto? Só por cima. O Rafael só por cima, então. Quanto, Rafael? 50? Vamos arredondar para 50 para as contas ficar mais fácil? Rafael, tá aqui o Rafael, tendo a massa de 10 sacos de arroz. A velocidade inicial do Rafael. Opa, eu vou tratar de impulso, eu preciso de vetor. Certo? Vamos dizer que a velocidade inicial do Rafael são de 108 km por hora. Ou seja, 30 metros por segundo na direção I. Vocês já conseguem ver que eu coloquei um sistema de referência para cá, né? Essa é a velocidade inicial do Rafael. Só que o Rafael vai chapar naquela parede que é de chumbo, ou seja, a parede não vai se mexer. Hã? O quê? Soma o quê? Que vetor? Não, mas que vetor que soma com o quê? Então vamos.
60 o quê? Como? Para a velocidade virar 60 metros por segundo, tem que ter uma força. Que aumenta a velocidade. Não tem. Ele vai bater na parede. Certo? Tudo bem? Mas eu não quero nem que vocês olhem para o carro. Eu quero que vocês prestem atenção no Rafael. Qual a velocidade inicial do Rafael? Não, velocidade inicial 30. Você está dentro do carro. Aí vai bater. A minha pergunta é, vamos imaginar duas situações. Uma, o carro do Rafael não tem airbag. Duas, o carro do Rafael tem airbag. Show? Qual dos casos o impulso é maior? Numa batida com airbag ou numa batida sem airbag? Igual. Quem mais? O impulso sobre o Rafael. Com airbag. Baseado no que vocês acham que o impulso com airbag é maior? 100, chutando. Por quê? Conta do tempo, ótimo. Oi? Por causa da massa, mas a massa dele continua a mesma. Tudo bem que ele vai morrer, mas a massa dele é a mesma, com airbag e sem airbag. Dá palpite, vocês nunca falam nada. Fala aí, Giovana. Você acha que o impulso dele é maior se ele bater e parar com a ajuda do para-brisa? Ou se ele bater e parar com a ajuda do airbag? Qual dos casos o impulso sobre o Rafael é maior? Sem airbag, você acha que o impulso é maior? Fala. Não, fala, eu quero palpite. Você acha que é igual? Por quê? Porque se bater a velocidade com a massa, como a multiplicação massa da velocidade. A multiplicação vai ser igual, só que com o airbag, como o airbag é mais fofinho, ai, que sensação. Ele é mais fofinho. Quem é mais fofinho, o airbag ou o Rafael? Os dois. Cara, sabe... Não, cara, o raciocínio de todos vocês, assim, tem coisas interessantes que compensa eu falar antes de eu dar a resposta. Você sabe que interessante? Eu perguntando o tempo todo aqui, e todo mundo que está participando está falando, entendi. A primeira pergunta que eu faço, envolvendo o conceito impulso, esqueci seu nome. Só o Gabriel e o Jefferson, num primeiro momento, recorreram à definição matemática que eu acabei de dar de impulso. Não, tentou também. Não é que impulso tem um tempo muito pequeno, a gente Da onde vocês... Peraí, parou. Nossa, Giovana, Giovana, você e suas participações sensacionais. Não, sensacional mesmo. Em que momento na definição eu falei que o impulso é durante uma força muito pequena? Durante um tempo muito pequeno. Não está errado pensar nisso. Eu estou falando. Por isso que essa é a minha função de professor. Por quê? Porque, cara, é muito intuitivo. E a física, às vezes, torna difícil para o aluno aprender física, porque você tem uma intuição e ela contraria. Os conceitos físicos são contrários à sua intuição. Você tem intuição, impulso durante um tempo muito pequeno. Percebeu que em momento nenhum eu falei do tamanho desse intervalo de tempo? Tudo bem? Vai ficar um pouquinho estranho o que eu vou falar agora. Mas o tamanho não importa. Certo? Tamanho que não... Impulso é o resultado da ação da força no tempo. Não falei quanto tempo. O raciocínio ali foi perfeito. Nos dois casos, com airbag e sem airbag, com airbag e sem airbag, qual é o momento linear inicial sobre o Rafael? Nos dois casos. Massa vezes velocidade inicial. Cara, 30 vezes 50, 1.500. Já vou colocar até a unidade, tá? Quilograma metro por segundo. Na direção I. Presta atenção que a massa vezes velocidade, por mais que aqui eu estou colocando quilograma metro por segundo, é a mesma unidade de impulso, tá?
Só que impulso eu escrevo Newton vezes segundo. Se você fizer análise, vai dar a mesma coisa. Só que, em geral, a gente usa quilograma metro por segundo para diferenciar que eu estou falando de momento linear e Newton vezes segundo quando eu estou falando de impulso. Não é errado variar essas coisas. Tudo bem? Nos dois casos, após a batida, com airbag ou sem airbag, qual é o momento linear final sobre o Rafael? 0. Então, o raciocínio do Jefferson. Esqueci de novo seu nome, perdão. Não, nome verdadeiro. Hã? Gabriel, desculpa, Gabriel. Então, o raciocínio do Gabriel e do Jefferson estavam perfeitos. Nos dois casos, o impulso inicial e o momento linear inicial e o momento linear final são o mesmo. O que é impulso? Variação do momento linear. A variação não foi a mesma? Quanto foi a variação do momento linear? Nos dois casos. Menos, sensacional, final menos inicial, menos 1.500 quilograma metro por segundo na direção em chapéu. Isso já indica uma coisa. Se teve variação do momento linear, teve impulso. Se teve impulso, teve ação de quem? De força. Para onde está apontando essa força que foi aplicada? No sentido contrário. E é de se esperar, né? Viu que não dá para ele aumentar o modo da velocidade, Giovana? A força, a hora que ele bater, a força vai aplicar para lá. Certo? Certo? A Giovana está olhando com a cara, eu vou tentar ler a mente da Giovana. Não só da Giovana, como de um tanto de outras pessoas sim. É meio óbvio na minha cabeça que ele vai se estatelar muito mais se ele tiver sem airbag. Então, o que o airbag... Nossa, sensacional! Giovana, você está sensacional. Ó, de novo, vocês estão com ideias boas, só que vocês procurem... É difícil... Não. É difícil o que eu vou pedir. Procure recorrer. Todas as perguntas que eu fizer, a menos que eu fale o contrário, a resposta está na lousa. Na lousa não tem nada de deformação. E a pergunta da Giovana foi perfeita. Tá bom. Posso até ter entendido a quantidade matemática, que é a variação, que é a mesma. Tá bom, vamos admitir que eu entendi. Mas então o que muda? O que muda? Se não mudasse nada, não teria airbag. Perfeito. Certo? Vamos tentar pensar agora, fugindo da sala de aula. O que muda no Rafael? Ele vai ser desacelerado. Nos dois casos, ele está andando feliz a vida. Bateu. Nos dois casos, ele vai receber uma força contrária à velocidade dele. Nos dois casos. Tenta me achar quais parâmetros mudam com airbag e sem airbag. O tempo de contato. Em qual dos dois casos ele vai ter maior tempo de contato? Ou seja, em qual dos dois casos vai ter maior tempo de aplicação de força? Com o airbag. Com o airbag, ele vai bater. O airbag, por ser fofinho e por deformar, ele amplia o tempo de aplicação da força. Não está errado, mas ainda não ajuda aqui. Opa, vamos olhar aqui para a equação? Vamos voltar aqui, eu vou até trocar a cor. Não sei se alguém está anotando, para saber que aquilo lá tem relação. Me dá outra forma de calcular o impulso. Aqui está escrito que impulso é variação do momento linear. Esse eu vou manter. Me dá outra forma de calcular impulso. Força vezes tempo. Opa! Ali é uma igualdade, não é? Ali não é uma igualdade? Vamos pegar com o airbag? Com o airbag, o que acontece com o intervalo de tempo? Aumenta. Para manter a mesma variação, o que tem que acontecer com a intensidade da força? Diminuir.
Então, o aumento do intervalo de tempo causa o quê? Uma diminuição na intensidade da força. Por isso que o airbag protege. Ele aumenta... Isso aqui mesmo. Ele aumenta o tempo de aplicação da força de modo a manter a mesma variação no momento linear. Ele aumenta o tempo de aplicação da força de modo a manter o mesmo impulso. Cara, sensacional, ótimo. Meu cunhado é engenheiro civil e ele gosta muito de carro antigo. E uma vez, muito tempo atrás, ele fez um comentário, ele comprou um Opalão desses, que o câmbio é na mão ainda. Cara, é uma lata extremamente firme. Tá? E aí o argumento dele é, as coisas antigas eram de mais qualidade. Hoje eles fazem com essas latas fraquinhas. E aí, à época, eu falei, não. Essas latas fraquinhas não é porque eu quero que o carro dure menos ou o carro dure mais. As latas fraquinhas são instrumento de proteção. Por quê? A lata mais fraca, durante uma batida, o que acontece com o carro? Ele vai deformando. No que ele vai deformando, o que acontece? Aumenta o tempo de contato, de aplicação da força. Se aumenta o tempo de contato de aplicação da força, para manter o mesmo impulso, diminui a intensidade. Não, show. Você entendeu que o airbag aumenta o tempo? Vamos fazer o seguinte? Não. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do airbag, então. Vamos continuar falando do airbag. Vocês conseguem imaginar outra coisa prática de dia a dia, cuja função é aumentar o tempo de contato? Vocês não têm filho ainda, né? Talvez a Fran. Pula. Você nunca se perguntou por que a criança gosta de pular no pula-pula e não gosta de pular no chão? Por quê? Ele aumenta o tempo de contato, diminui o impacto com o joelho. Só que para aumentar o tempo de contato, aí vem um outro negócio, ele tem que ter uma deformação elástica. Boa. Certo? Vocês vão ver isso em resistência dos materiais. Por enquanto, então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Como está tudo... Vamos imaginar que o impulso... Quanto foi o impulso... Peraí, só um minutinho. Quanto foi o módulo do impulso mesmo? 1.500. Vamos imaginar o seguinte, que o tempo de contato com o airbag foi de 5 segundos. O tempo de contato com o airbag, trocar a cor, foi de 5 segundos. Qual a intensidade média da força? Quanto? 300. Ok? Então, ele recebeu uma força total de 300 newtons. Se o airbag conseguiu atuar durante 5 segundos. Agora, vamos falar que ele comprou um carro barato e o airbag só faz um tempo de atuação durante 1 segundo. Não, que você vai ver qual é o problema do volante. O airbag só faz uma atuação durante 1 segundo. Quanto que é a intensidade da força? 1.500. Não é tão bom. Não. Sabe qual que é o tempo médio na pancada? Bem menos que 1 segundo. Na pancada, é aquilo que você fala. Por isso vocês têm as... Entendeu? E outra coisa, na pancada, sem airbag, sem nada, o teu momento linear final não é 0. Você tem um momento linear final para o outro lado. Então se aumenta ainda mais o impulso. A força vai lá em cima. Entendeu? No carro, durante uma batida. Está aqui um lindo carro, batendo no... Agora você vai bater no caminhão, tá certo? Olha só. Vem aqui, ó, Igor. Bateu. Bateu e veio. Porque a lata é muito forte. Tem a ver com a deformação elástica. Certo? O que acontece com o intervalo de tempo?
muito pequeno. Então a intensidade da força subiu. Agora imagina que o carro bate e ele começa a se deformar. O que acontece? Com o intervalo de tempo, aumenta a intensidade da força, diminui. Entendeu agora? Esse tempo de contato é o quê? O tempo não é tempo de contato, é tempo de aplicação da força. Para ter força, precisa de interação entre dois corpos. Numa batida de carro, é o tempo de contato entre os carros. Mais uma pergunta boa que eu já vou dar outro exemplo. Oi? O que muda o quê? O airbag tem. Ah, tá. Qual que é a tua tendência? Tá bom. Ótimo. Quando um carro bate no outro, qual que é a tendência de quem está dentro? Continuar andando com velocidade constante. Até que você interaja com algo. Aí é a sua escolha. Se quer interagir com o para-brisa ou com o airbag? Se você interagir com o para-brisa, intervalo de tempo pequeno, força lá em cima. Se você interagir com o airbag, intervalo de tempo grande, força diminui. Tinha alguém que quer perguntar mais alguma coisa? A luva de boxe. É que a luva de boxe, a intenção dela, por incrível que pareça, é proteger a mão. Não é proteger o rosto. As luvas, que nem o MMA, ele no começo ele era sem luvas. E aí percebeu que machucava muito a mão. A luva é uma proteção para as mãos. Tá? Então ela tem uma bandana, tem alguma coisa para tentar proteger. Certo? Ainda não sabemos o que é momento linear, ainda não conseguimos dar uma ideia bem precisa do que é momento linear. A partir da fórmula, eu vou tentar dar uma ideia para vocês. A partir de eu casar a fórmula com o impulso. Momento linear é produzido por impulso. Então seria análogo eu fazer o seguinte questionamento. Giovana, agora vamos. O Rafael já morreu. Precisamos de outra pessoa para ficar ali para testes. Vou jogar coisas na sua cabeça. O que você prefere que eu jogue na sua cabeça? E assim, melhor ainda. Aqui na sua testa, eu coloco uma cola que vai garantir que a coisa que bateu na sua cabeça vai ficar grudada na sua cabeça. O que você prefere que eu jogue? Uma bolinha de ping-pong? Ou uma bolinha de sinuca? Pense. Depende do quê? Depende da velocidade. Por quê? Vamos tentar entender por que depende da velocidade. É possível que a bolinha de ping-pong cause o mesmo estrago que a bola de sinuca? Sim. Vamos pensar. Não, realmente eu não tenho essa força toda. Porque eu não tenho força nenhuma. Certo? Vamos pensar. Não, mas não, eu falei que a bolinha vai ser jogada. Talvez não por mim. Vamos começar a pensar. E não precisa nem ser jogado com alta velocidade. Vamos pegar uma bolinha de sinuca com a massa de 1 quilograma. Se ela sair da minha mão a 1 metro por segundo. Qual o momento linear que ela vai chegar na testa da Giovana? 1 quilograma metro por segundo. Então ele chega com 1 quilograma metro por segundo, bate na testa da Giovana e zera. Qual o impulso? 1. Aí só que eu leio 1 newton por segundo. Certo? Impulso. 1 newton vezes segundo. Quilograma metro por segundo. Mas não preocupa com isso agora. Pega uma bolinha de ping-pong. Escolhe a massa, mais ou menos. 2 quilos. Você joga tênis de mesa. É mais fácil eu ter força do que alguém rebater. Imagina o saque. 100 gramas. 100 gramas. Pegar uma pesadinha. 100 gramas. Eu lanço essa bolinha de 100 gramas a 10 metros por segundo. Algo completamente possível. 36 km por hora. Qual que é o momento linear dela? 10 vezes
0,1. Viu que deu o mesmo? O estrago na cabeça de Giovana vai ser o mesmo. Mas eu adquiri por número de pulmão. Oi? O que vai acontecer depende da resistência mecânica. Perfeito. Porque assim, não é só isso que eu devo avaliar. Mas aí vem a diferença da física e da engenharia. O físico, eu só estou avaliando os efeitos. Aí é engenharia. Tá certo? A parte da engenharia, que assim, a física você estuda as propriedades, a gente vai descrever as propriedades materiais, vai descrever propriedades físicas. O engenheiro vai ter que dar um jeito de encaixar essas coisas. Certo? Vou dar um exemplo besta. Um avião. O físico planejou, tô colocando um físico, mas com certeza engenheiro também, né? Que o avião deveria ter asa de um determinado formato para que ele pudesse voar lá, subir e descer tranquilo. Show? Revestimento do avião. Tem que ser que tipo de material? Não, chuta. Tem que ser metal ou isolante? Por quê? Porque se for metal, vai ficar assim. Se for isolante, a hora que ele pousar, você explode. Mas se for metal, não vai ficar assim. Não, aí você vai passar alguma coisa antioxidante. Certo? Por quê? A hora que ele está voando, ele está muito rápido. Ele tem atrito com o quê? Com o ar. Cara, em dia frio você já sofreu atrito, encostou a mão ali e tomou choque. Eu tenho certeza. Você imagina o quão eletrizado fica um avião se ele fosse feito com material de elétrico ao estar voando no ar. A hora que ele pousar, cara, a descarga elétrica é imensa. Por isso que é bom condutor. Porque o condutor ele carrega, só que ele descarrega também com muita facilidade. Isso é o trabalho de um engenheiro também. Tá? Você começa a pensar nesse monte de variáveis. Estruturas metálicas. Vocês vão ter uma aula de estruturas metálicas. Tá? Tem que tomar cuidado na hora de fazer uma estrutura metálica. Por que não é toda a estrutura metálica? Se você faz uma casa top, toda revestida com estrutura metálica, top. Você não consegue chegar a sinal de celular dentro dessa casa. Porque ela vai ser uma gaiola de Faraday. Ela bloqueia a ação de campo elétrico. Entendeu? Oi? Não entra. Campo eletromagnético. Tá? Certo? Bom. Bom, vamos voltar. Bom, acho que num comecinho, vou falar mais uma vez para vocês. Leiam o material. No material vou deixar tudo bem descrito. Espero não, porque aí cabe cada um de vocês. Eu demoro bastante tempo para fazer uma sugestão de estudo para vocês, viu? Porque eu dou uma olhada nos materiais que tem para sugerir. Então, assim, aquilo lá é uma boa dica. Tá? É um bom caminho para vocês. Ok? Bom, vamos começar. Vamos calcular agora o impulso. Por enquanto a gente só tem essa pequena impulso. Só que agora não de uma força constante. Impulso de uma força, isso, Giovana. Variável. Bom, vamos lá. Garanto para vocês que vai ser muito mais fácil do que calcular o trabalho. Tá certo? Mas não custa eu fazer tudo do zero, porque a ideia é a mesma do cálculo do trabalho. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Temos aqui um bloquinho. Ele está sob a ação de uma força. Ele chega até aqui.
Vamos aplicar a ação de uma força. Ó, a lousa parece um carnaval. Impulso dessa força. E ele vai atuar durante o intervalo de tempo ΔT. Qual o problema? Essa força agora não é constante. Essa força é variável. Tudo bem? Aliás, deixa eu perguntar. A força que o airbag aplica, ou a força que o para-brisa aplica, ela vai ser constante ou ela vai ser variável? É uma força de contato, não é? O que precisa para ter força de contato? Precisa de contato. Certo? Precisa de um corpo encostando no outro. Quando se inicia a interação entre o Rafael e o airbag, tem muito contato ou pouco contato? Quando se inicia? Pouquinho. Aí um começa a apertar o outro. A intensidade da força aumenta até o momento que ela volta a diminuir. Então ela é uma força variável. Opa! A força de contato. Certo? A interação de contato, ela aumenta. Mas a força que ele foi... Ele não foi com força nenhuma. Ele foi com velocidade. Para ter impulso, o que precisa ter? Exato. Ele foi com velocidade. Certo? É legal essas coisas. O Jefferson pergunta bastante. É legal porque, assim, é muito natural. Ah, ele foi com a força. Não foi com força. Ah, ele foi com... Não foi também. Poderia falar que ele foi com energia? Energia, sim. Ele não foi com trabalho, porque trabalho depende da força. Mas ele foi com energia. Certo? Vamos lá. Então, quero calcular a intensidade da força e a intensidade do impulso. Não dá. Não dá porque eu só sei calcular o impulso de uma força desde que ela seja constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar vários trechinhos, só que vários intervalinhos de quê? De tempo. Então eu pego aqui o intervalinho de tempo ΔT1 e admito que nesse primeiro intervalinho de tempo a força foi aproximadamente constante nesse primeiro intervalinho de tempo. Aqui, ó. Isso é uma verdade? Ela foi constante? Não, mas aquilo ali é uma aproximação. Aí eu pego outro intervalinho de tempo, Pedrão. Pego outro intervalinho de tempo aqui, ó. ΔT2. Não precisa nem ser do mesmo tamanho que o primeiro. E falo que ela foi também aproximadamente constante. E aí eu vou calculando o impulso, pelo menos aproximações desses impulsos, nesses pequenos intervalos de tempo. E aí como é que eu vou calcular uma primeira aproximação para o impulso total? Ó, impulso, ele é aproximadamente o somatório desses pequenos impulsinhos individuais. Somatório com I variando desde 1 até N, F com índice I, ΔT com índice I. Aí, peraí, com aquilo ali eu tenho aproximações. Como é que eu melhoro a aproximação? Não, como é que eu melhoro a aproximação? Aí você já está querendo uma igualdade. Aumento, eu divido mais intervalo de tempo. Se eu divido mais intervalo de tempo, eu vou ter muito mais intervalo de tempo. No limite, não é mais uma aproximação. Na situação limite, em que o número de intervalos de tempo cresce indefinidamente, isso daqui converge para o impulso. Tudo bem? Mas como é que chama aquele limite? Limite de um somatório, quando cada parcela vai ficando muito pequenininha e converge, como que eu chamo aquele limite? Integral. E olha só que essa, diferente do caso do trabalho, essa é uma integral que vocês já sabem. Essa é exatamente a integral que vocês estão aprendendo em cálculo. Com um pequeno detalhe, que essa daqui não é uma integral. São 3. Vocês não estão enxergando, mas aqui tem 3 integrais. 3 integrais é as que vocês estão aprendendo. Porque isso daqui...
Calma. Ó, vai ser uma integral. Eu vou colocar desde o tempo inicial até o tempo final. De quem? F de t dt. Certo? Tudo bem? O que tem de diferente ali das integrais que vocês estão acostumados com a Bruna? O que tem de diferente? Olha ali o que tem de diferente. Vetor. Só isso. Ah, cara, mas isso eu resolvo com muita simplicidade. Isso eu resolvo com muita simplicidade. Eu posso fazer uma integral do tempo inicial até o tempo final da componente x da força. Opa, dependendo do t. dt na direção i. Certo? Porque a força tem quantas componentes? 3 na direção i, na direção j, na direção k. Mais a integral t inicial até um t final da componente y da força, dependendo do tempo, dt na direção j, mais, por último, não menos importante, ti, tf, fz de t. E aqui, cara, já tô para encerrar, tá, gente? Já estamos encerrando. E olha que fácil, cara. Porque o impulso, ele é o quê? O que eu posso entender esse impulso? Ele é a variação do momento linear. Ele é a mudança de um vetor. Então, o que é essa componente x? O que ela faz? O que ela faz? Ela muda apenas a componente x do momento linear. Tudo bem? Ela pode ser 0, ela pode ser 10, ela pode ser 20, mas ela só está mudando a componente x. Vamos pegar outro. Isso daqui vai mudar o quê? Apenas a componente y. Por último, não menos importante, isso aqui mudará apenas a componente z. Oi. Que a integral não é na variável t, então ela tem que ser o quê? Dependente de t. Eu tenho que saber escrever essa forma, essa força, como é que ela depende, a dependência temporal dela. Uhum. Na força. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é se eu construir um gráfico. Gráfico de quem pelo quê? Gráfico. Não, aqui não dá. Aqui não dá para construir gráfico. Não. Ali não dá para construir gráfico. Porque aqui é vetor. Aqui dá. Aqui eu poderia, por exemplo, construir o gráfico da componente x pelo tempo. Certo? Porque essa é uma integral de quem? Fx pelo tempo. De acordo? Construo o gráfico. Qual o significado disso? Qual o significado daquela integral? Desde ti até tf. É a área, né? Então a área te dá num gráfico do espaço pelo tempo, perdão, num gráfico de força pelo tempo, ou de módulo da força pelo tempo, a área te dá o módulo do impulso. Te dá a variação do momento linear ao longo da direção x. Certo? Certo? O que você não entendeu? Você falou que a área... Isso aqui não é uma integral? Geometricamente, qual o significado da integral? Área limitadas pelo gráfico da função que está sendo integrada. Qual que é a função que está sendo integrada? A componente x da força. Então, se eu montar um gráfico da componente x da força pelo tempo, essa integral me dá essa área.
Tudo bem? Só que isso matematicamente. Fisicamente, o que essa integral me dá? Variação da componente x do momento angular, do momento linear. Vão ser 3. Um da componente x. Não dá. Não dá porque isso aqui é um vetor. Ficou mais claro aí, Igor? Beleza? Tudo bem? Só fazer. Não, aqui eu só estou olhando a componente x. Certo? Eu vou fazer mais algumas discussõezinhas. Só dá uma olhada para mim. Impulso de uma força variável integral desde um tempo inicial até um tempo final do quê? F vetor, né? F eu posso... F vetor, porque eu estou com o impulso total. Certo? Mas como é que eu posso escrever? Se fosse força resultante, por exemplo, eu poderia escrever isso como M dV dt. Massa vezes aceleração, né? Que é a força. Tudo bem? Quem que está faltando? dt. Isso aqui é uma integral, não é? O que é constante sai da integral, né? Quem é que é constante ali? Massa. Massa sai. Eu vou fazer uma pergunta, ela vai parecer difícil, só que depois que eu responder, ela vai ficar óbvia. Quanto é que dá a integral que está sobrando? Que faltou? Ficou integral de dv dt. Hã? Não. Bom, eu estou gostando, vocês estão fazendo piada, quer dizer que vocês sabem que não existe cortar os dt's. Certo? Não, perfeito, não existe isso. Até porque se você cortar o dt, ficaria integral de dv, né? Qual a variável de integração? Qual é o intervalo de integração? Do tempo inicial ao tempo final, mas a variável de integração é v. Não faz. Entendeu? Se você simplesmente corta o dt, você ficou integral na variável v. Só que seus limites de integração não são mais v. Ah, sim. Certo? Gente, vou fazer a pergunta de uma outra forma. Quanto que é a integral de uma derivada? É a própria função, né? No intervalo, vai dar a variação da função, né? Eu não tô com a integral de uma derivada? Quer ver? Vou fazer de novo. Quem é a integral da derivada da velocidade? Quem é a integral da derivada da velocidade? A velocidade. Calculada no tempo final, menos a velocidade calculada no tempo inicial. Isso é a variação de velocidade. Certo? Certo? Certo ou não? Não? Vou fazer o seguinte, ó. O M eu saltei. Aqui você está achando uma primitiva. Quando você está calculando uma primitiva, o que você está procurando? Gente, é estranho de tão óbvio que é. Qual é a função que seu derivar dá a derivada da velocidade? Qual a função que seu derivar vai dar a derivada da velocidade? Ó, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Quanto vale um ângulo de 90 graus? Quanto vale a medida de um ângulo de 90 graus? 90 graus. Eu estou fazendo a pergunta nesse estilo. Qual é a função que seu derivado dá a derivada da velocidade? É a velocidade. Então, a integral disso daqui vai dar a velocidade avaliada desde o tempo inicial até o tempo final. Vai dar um v de t, aliás. Certo? Então, vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Pessoal, então você integrou ali, aí depois tinha o dt para fazer a derivada e então vai dar velocidade. Isso.
M delta V. Só que M delta V é simplesmente a variação do momento linear. É aquilo que o Igor tinha perguntado. O que eu fizer com função variável, se eu fizer com função constante, vai dar a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa. Certo? Para encerrar, olhando isso tudo que está na luz. Para encerrar. Vocês gostam de jogar sinuca? Tem ido jogar? Ainda vou ensinar uma coisinha. Acho que na aula que vem, ou daqui umas 2 aulas, eu vou ensinar um truquezinho da sinuca para vocês. Só utilizando... Cara, porque se as aulas de física tem que servir para alguma coisa, pelo menos... para fazer... Pelo menos para fazer alguma coisa nos botecos, né? Dá uma olhada. Vamos imaginar que aqui temos uma parede da sinuca. Certo? Temos aqui. Ele está vindo com essa... Está vindo com essa velocidade aqui, ó. Tá? Eu vou chamar essa velocidade de 2i mais 2j. Bateu. Aí ele volta. Certo? Ele volta com essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade eu vou chamar de velocidade inicial. Essa daqui eu vou chamar de velocidade final. Ela vai ser 2i menos 2j. Pergunta. Houve impulso? O que precisa ter para... O que impulso causa? O que impulso causa? Mudança em quem? No momento linear. Olha o momento linear inicial e olha o momento linear final. São o mesmo? Não. Houve alteração no momento linear? Sim, então vou perguntar de novo. Teve impulso? Sim. Quem é que causou esse impulso? Bom, a primeira resposta tem que ser imediata, uma força. Porque quem causa impulso é a ação de força. Qual força causou impulso? Contato de quem com quem? Então a parede aplicou uma força que causou esse impulso. Certo? Agora, avaliando o desenho da lousa. Qual a direção e sentido da força? Vamos ver? Vamos ver? Vocês estão dizendo que houve impulso, não estão? Vocês estão dizendo que houve impulso? O impulso é a variação do momento linear, de acordo? De acordo? O impulso é o momento linear final menos o momento linear inicial. Por mais que eu não falei a massa, vamos tratar como m. Tá? Quanto é que é o momento linear final? M vezes a velocidade final. 2i menos 2j. Menos momento linear inicial. M multiplica quanto? 2i mais 2j. Show, show. E aí, quanto é que deu o momento, quanto é que deu o impulso? Se cancelar, indica que não tem impulso, o que já é impossível porque a gente já viu a ação de força durante o intervalo de tempo, por menor que seja. 2mi menos 2mi, tchau. Certo? Menos 2mj menos 2mj. Quanto deu? Menos 4mj. Ou seja, o momento linear só variou ao longo da direção j. Certo? Por mais absurdo que seja esse desenho, né? Eu vou resolver o problema agora. Eu vou chamar isso aqui de J. Não, aí fica show. Show. Não tem... Gente,
A referência é minha, eu ponho ela onde eu quiser. Não, mas é verdade. Verdade. Tá ali, ó. IJ, tudo bem? Agora faz sentido, né? Certo? Então, para onde que está a direção e sentido da aplicação da força? Porque a força é o que muda o momento linear. Se só houve mudança na componente J do momento linear, quer dizer que só houve ação de força na direção J. Certo? Vou parar por aqui.